Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Bom dia. Bom dia, professor. Bom? Beleza. Opa, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Vamos lá, então. Estamos aí para mais uma aulinha da disciplina nossa de Introdução à Automação e Robótica. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tela inteira. Só para informar que a reunião já está sendo gravada, tá? Então, assim que terminar, eu vou fazer que nem eu fiz ontem com a disciplina de algoritmos, já posto no YouTube juntamente com a atividade. Estão conseguindo visualizar minha tela, visualizar os slides aí? Sim, professor. Beleza. Sim. Bom, então vamos lá, pessoal. Hoje estamos aí na nossa segunda aula ao vivo, então, da disciplina de robótica. Semana passada a gente falou só um pouquinho sobre como seria a disciplina, algumas coisas assim em relação ao que a gente pretende fazer aí no decorrer do ano. Lembrando que essa é uma das disciplinas, como eu tinha comentado para vocês na aula passada, que era uma das que eu mais gosto de dar e mais gosto de trabalhar, mas é uma disciplina bastante prática e espero realmente que a gente consiga retornar de forma presencial para a gente trabalhar essa disciplina de forma presencial, que é muito mais legal do que se a gente tiver que trabalhar ela inteira nesse formato aí que a gente está trabalhando de forma não presencial. Mas vamos ver, né? O que vai dar, a gente não sabe. Vamos esperar. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução da robótica, algumas questões sobre essa questão da robótica, um pouco da história dela. Um pouquinho do que a gente vai ver hoje está aqui. Então, a gente vai ver o que é a robótica, a definição, algumas das vantagens da utilização na robótica, algumas discussões que se tem também nesse quesito sobre o que é vantagem, o que não é. Vamos falar sobre os tipos de robôs, algumas aplicações da robótica, leis da robótica, tá? Isso aqui é um negócio bem interessante de ver. Um pouco da história, um pouco dos componentes, o que se tem nos robôs normalmente. E aí lá no final falar um pouquinho do futuro. Na verdade, essa parte do futuro aqui depois vai ser uma atividade aí que vocês vão ter que fazer. Mas vou explicar isso mais no final lá da aula daí. Então vamos lá. Basicamente, o que é a robótica, pessoal? De onde vem esse termo, de onde surgiu? Esse termo mesmo, robótica, ele foi definido por esse cara aqui, o Karel Čapek, e ele foi definido, por incrível que pareça, em uma peça de teatro, em 1920, chamada aqui, Rasmus Universal Robots, ou RUR. Então, o cara foi a primeira vez que foi utilizado esse termo aqui, robots, robótica e tal. E o termo em si, ele deriva de uma palavra do idioma tcheco, tá? Que ele vem da palavra robota. Essa palavra robota, ela basicamente significa servo, escravo, trabalho, ele dá esse sentido assim, de trabalhador, servo, escravo, algo nesse sentido. Então a palavra robótica, ela deriva desse termo aqui que vem do servo. Então justamente a ideia de você criar robôs, você ter equipamentos da robótica é para serem teus servos, teus trabalhadores, fazerem trabalhos para nós, para seres humanos, para a indústria, enfim. Tá? A definição desse Instituto de Robótica da América aqui, sobre o que é a robótica, ele fala o seguinte, ó, que a robótica ela pode ser definida, ou um robô, né? Ele pode ser definido como um manipulador programável. Então aqui já está um primeiro detalhe do que é um robô, essa questão dele ser programável, ou seja, é a ideia de que você pode programar ele para fazer aquilo que você quer que ele faça. Eu quero um robô para limpar minha casa, então você vai criar ele como um manipulador, você vai programar para fazer isso. Eu quero um robô para uma linha de montagem de automóveis, então você vai criar um robô, você vai programar ele para que ele faça determinadas tarefas na linha de montagem de automóveis. Então o robô ele é um manipulador programável, ou seja, você pode fazer com que ele trabalhe para você nas mais diversas aplicações. Ele é também multifuncional, ou seja, ele pode ser aplicado em múltiplas funções. A gente vai ver isso quando eu mostrar para vocês ali um pouquinho sobre as aplicações da robótica. Ele é projetado para manipular materiais, partes, ferramentas ou dispositivos específicos. Então, normalmente, os robôs eles vão estar manipulando alguma coisa, como está aqui no começo da definição. Ele é um manipulador
programável. E aí, o que ele vai manipular? Ele pode manipular várias coisas. Ele pode manipular ferramentas, materiais, peças e por aí vai, tá? E, então, ele faz toda essa manipulação através de movimentos variáveis programados para executar uma variedade de tarefas. Então, a ideia, o principal de ficar claro de um robô é que ele é, sim, um manipulador programável. A ideia é que você pode programar ele para aquilo que você precisa, para a tarefa que você quer que o robô execute para você. Quais são as vantagens de uso de robôs, tá? E aqui entra uma questão que eu comentei para vocês, que os robôs têm muitas vantagens, mas há várias discussões nessa área, principalmente no sentido de, assim, você criar robôs que vão trabalhar, por exemplo, na indústria, e esses robôs estão tirando emprego de pessoas, por exemplo. Então, há algumas discussões nesse sentido, já vou falar sobre isso. Mas alguma das principais vantagens da utilização de robôs é, primeiro, aumento da precisão e da produtividade. Então, vamos pensar, uma linha de montagem de automóveis, por exemplo. Vai ter muitas tarefas lá repetitivas que, se fosse para colocar uma pessoa lá para fazer, possivelmente vai chegar um momento do dia, por exemplo, normalmente as pessoas são contratadas aí para trabalhar 8 horas diárias. Então, você já imaginou se tivesse lá a pessoa trabalhando 8 horas diárias, apertando lá um punhado de parafuso? Vai chegar num determinado momento que aquela pessoa vai cansar e possivelmente aquele aperto de parafusos pode ser que já não seja feito mais como deveria e tal. Então, quer dizer, já não tem mais a precisão que teria, enquanto um robô não. Um robô, da forma como você programar, ele vai fazer independente do tempo em que ele estiver executando, ele sempre vai fazer a mesma coisa. E a questão da produtividade também. É a mesma coisa, a pessoa, um trabalhador humano, ele pode ser que vai chegar um momento que ele vai cansar, a produtividade dele vai diminuir um pouco e tal, enquanto o robô não. Enquanto ele estiver ligado e todos os seus equipamentos estiverem funcionando, ele vai ter a mesma produtividade sempre. Tá? A questão do robô, você tem maior flexibilidade, quer dizer, o robô consegue fazer mais coisas, muitas vezes até ao mesmo tempo. Você tem a questão de melhores condições, e é aqui que entra essa discussão que eu comentei com vocês entre o trabalho humano e o trabalho robotizado. Então, tem muita gente que defende que a robótica atrapalha porque você está tirando o emprego de pessoas. Por outro lado, tem pessoas que defendem que não. Você está colocando o robô para fazer lá alguns trabalhos repetitivos, trabalhos estressantes, trabalhos perigosos, por exemplo. Mas, por outro lado, você vai precisar de gente, você vai precisar de pessoas para fazer toda a programação, a criação, a manutenção desses robôs, tá? Então, quer dizer, você não está tirando, não necessariamente você estaria tirando o emprego de outras pessoas, você está criando empregos em outras frentes, vamos dizer assim. Porém, empregos estes que necessitariam de mais estudo, a pessoa precisaria ter mais especialidades para conseguir trabalhar, por exemplo, na programação, na criação, na montagem, até na manutenção desses robôs. Mas, como eu falei, existe essa discussão, e como eu falei, aí tem os dois lados. Tem muita gente que defende que não poderia existir ou tinha que diminuir essa questão do trabalho robotizado para que você conseguisse empregar mais pessoas, e tem aí o lado que defende que não, que você precisa de colocar os robôs, e a partir desse momento que você inclui os robôs no trabalho, você está incluindo, você está abrindo o trabalho mais especializado, ou seja, você precisa de gente com mais estudo, com mais especializado em determinadas áreas para conseguir trabalhar. Uma das vantagens que eu acho bem legal da utilização de robôs é o trabalho em ambiente perigoso. Trabalho esse que não tem como você colocar uma pessoa lá para fazer, ou que mesmo que você consiga colocar, é muito perigoso, quer dizer, aquela pessoa que está trabalhando lá está correndo um risco de vida. Por exemplo, trabalhar com materiais nucleares, seja uma usina de energia e tal. Então, você trabalhar com essa questão de radioatividade, material nuclear, que muitas vezes é explosivo e tal, isso é complicado você colocar pessoas para trabalhar lá. Então, normalmente, o que se coloca? Robôs. A parte da metalurgia. Não sei quem já viu, ou quem tem, talvez, familiares e tal, e conhece pessoas que trabalham com metalúrgica. É um trabalho muito perigoso que envolve, muitas vezes, máquinas pesadas, que envolve corte, envolve muita coisa que é perigoso
para seres humanos. Então, normalmente, na indústria de metalúrgica, se utiliza muito robôs também. Parte de mineração também utiliza muito a robótica, que é muito perigoso. Você trabalhar com questão de alta tensão, altas energias, né? Isso também é perigoso e por aí vai. Tem uma infinidade de trabalhos perigosos que você poderia colocar robô. Por exemplo, esse aqui é um exemplo nessa foto. Ó. Você tem um robô para questão de desarme de bombas e tal. Então tem um robô que está carregando ali um pacote que possivelmente deve ter sido identificado como um pacote com bomba. Tá? É um trabalho. Por que eu vou colocar uma pessoa para lá e buscar aquele pacote se eu posso colocar um robô para fazer isso, né? Algumas vantagens da questão também da utilização do robô na indústria, lembrando, como eu falei, tem essa discussão, mas a aplicação de robôs na indústria traz a vantagem, que é a questão da manufatura, ou seja, você consegue produzir mais, com uma maior precisão, com mais coisa, e aqui nesse sentido também entra outra discussão, porque daí tem muita gente que diz que você botando robô na indústria, você consegue, obviamente, produzir mais, baixar custo e tal, mas até que ponto isso é bom, digamos assim, para o meio ambiente, para o mundo, quer dizer, o quanto realmente precisa produzir tudo isso de carro que a gente produz, por exemplo, produzir tudo isso de eletrônicos que a gente produz, qual que é o lixo que isso acaba gerando e tal, então tem outra discussão também nesse sentido. Outra questão de vantagens do uso de robôs na medicina, já tem robôs hoje fazendo cirurgias e tal. Então, como eu falei, tem muita vantagem e tem algumas discussões ali nesse ambiente também, mas é interessante a gente saber e começar a pensar nisso também. Alguns tipos de robôs hoje que existem aí já na indústria e já no nosso meio hoje. A gente tem o principal tipo de robô que é utilizado hoje, é o robô manipulador. É o robô, acho que é um dos que mais utilizado na indústria de automóveis, indústria de eletrônicos, eletrodomésticos e tal, que são os robôs que, como o próprio nome diz, eles conseguem manipular peças, manipular ferramentas e tal, podem ser usados em linha de montagem. Então tem aqui alguns robôs, é quase como se fosse um braço robótico. Aí esse braço ele é articulado em alguns pontos, então esse robô ele tem um certo movimento, e aí ele consegue movimentar peças, fazer a montagem. Você pode equipar essas pontas aqui dele com ferramentas, com máquina de solda, com máquina para apertar parafuso e por aí vai. E aí você consegue aplicar esse robô em diversas etapas, digamos, numa linha de montagem, numa indústria. Então esse é um tipo de robô. Como eu falei, esse aqui é o mais utilizado. Esse robô, como eu já falei, ele executa a questão da manipulação de produtos, ferramentas, enfim. Algumas das vantagens dele, ele traz mais segurança, porque apesar de você está trabalhando com a manipulação de ferramentas, produtos, mas muitas vezes você vai ter que trabalhar com peça, com coisa pesada, que pode se tornar perigoso para um ser humano fazer. Você tem a questão da precisão. Então, a partir do momento que você programa aquele robô para fazer uma determinada tarefa, ele vai fazer exatamente aquilo e sempre aquilo com precisão, mais rápida, que só um exemplo de como é o robô. Ele tem várias articulações, por exemplo, ele tem uma junta aqui, ó, que ele pode rodar então no próprio eixo, e aqui também ele pode movimentar como se fosse tipo uma garra e tal. Ele consegue trabalhar em diversas situações. Outro tipo de robô, então a gente tem o robô manipulador, e a gente tem um robô com pernas. Então aí existem também diversas aplicações nele, por exemplo, tem esse robozinho aqui que se eu não me engano, foi aplicado para fazer exploração espacial e tal, e aí robôs que a forma de locomoção dele é por perna. Então perceba, o robô manipulador é um robô fixo, ele tem uma base fixa aqui, normalmente parafusada em uma mesa, no piso, enfim. E já o robô aqui com perna não, ele já tem movimento, ele se movimenta em determinadas situações. E aí também ele pode ser usado, mas nas mais infinitas aplicações. Algumas características desses robôs com pernas. Eles usam membros articulados, que é as pernas. Eles podem atravessar diversos tipos de terreno, inclusive terrenos que tenham irregularidade, porque você consegue fazer com que as pernas se movimentem por essas irregularidades. Porém, uma das desvantagens desse tipo de robô, ele tem uma alta complexidade na questão do consumo de energia. Por quê? Vamos pegar aqui, ó, um robô desse. Ele tem 8 pernas, ó, 4 para cada lado aqui. Para cada articulação dessa perna, você vai ter que ter um motor, que é para dar o movimento para aquela perna. Então percebam, eu tenho as articulações externas e eu tenho mais um motor aqui por dentro, aqui por baixo está. Então um motor desse aqui, 4 pernas dele, possivelmente vai usar 8 motores.
Isso quer dizer que eu vou ter ao todo 16 motores nesse robô para controlar as pernas dele. Obviamente, isso vai consumir muita energia e é complexo na questão da programação, de você conseguir fazer com que esse robô se movimente da maneira correta também. Como eu falei, eles são projetados para se locomover em terrenos irregulares, requerem muito mais controle nos atuadores, porque, como eu falei, você tem vários, e aí você vai ter que controlar eles de uma forma que eles consigam se movimentar da maneira que o robô precisa. E dentro desses robôs com pernas, a gente tem vários tipos também. Tem o robô monópode, que teria uma perna só. Eu não consegui achar a imagem disso, e até fiquei pensando como que seria um robô monópode com uma perna só, como que ele se movimentaria. Não consegui achar. Aí você tem a questão do robô bípede, 2 pernas, então aqui tem um exemplo dele. Esse aqui, se não me engano, é um robô que foi usado como teste para a Amazon, para fazer entregas. Então isso aqui é uma imagem real do robô fazendo uma entrega lá. Aí você tem os robôs quadrúpedes, 4 pernas, hexápode, 6 pernas, octópode, 8 pernas, e existem ainda alguns robôs híbridos, ou seja, que eles combinam pernas e rodas, tá? Aí temos os tipos de robôs que utilizam rodas para locomoção, então eu tenho aqui alguns exemplos deles. É um robô um pouco mais simples de se controlar, porque você somente vai controlar um motorzinho para aquela determinada roda, e aí você já não tem toda a complexidade que você teria aqui nos robôs com pernas, porém, ele já não consegue se locomover em terrenos tão irregulares como os robôs com pernas, por exemplo. E aí você tem problemas também em robôs que vão ter que se movimentar por terrenos macios, por exemplo, como areia, lama e tal. Tá? Ele é o tipo mais popular entre os robôs, então normalmente os robôs desses que são utilizados aí mais para casas e tal, o mais popular é o que tem rodas, tá? Os com pernas, como eu falei, ele acaba sendo muito complexo, daí não é muito utilizado. Normalmente as pesquisas em cima desses robôs com rodas, eles focam em tração, ou seja, como você conseguir tracionar aquele robô, estabilizar ele, a manobrabilidade dele, como você vai manobrar esse robô, e o controle dele. E ele tem uma menor complexidade no consumo de energia em relação aos robôs com pernas. Nós temos os tipos de robôs submarinos já também. Então, robôs que, obviamente, eles vão ser colocados aí em oceanos, rios e tal, para fazer estudo, para fazer coleta de materiais, enfim. Tá? Então, tem alguns exemplos aqui, sondas e tal, que são colocadas no oceano. Algumas características dele, como eles são chamados de ROVs, ou Remotely Operated Underwater Vehicle, veículo de operação remota para debaixo d'água, né? Eles normalmente são equipados com câmeras e sensores que vão fazer toda a leitura do ambiente onde eles vão ser colocados, seja rios, oceanos e tal, enfim. E ele traz várias possibilidades aí de aplicações, porque eles conseguem chegar em regiões onde os mergulhadores não conseguem. Então tem a questão de você botar uma pessoa para mergulhar, ela vai conseguir mergulhar até uma determinada profundidade, porque tem toda a questão de pressão e tal, que o corpo humano suporta. Já um robô não, você consegue fazer ele mergulhar em regiões que nós, humanos, não conseguiríamos. E tem a questão também de você conseguir colocar isso em espaços restritos. Por quê? O ser humano, se for querer mergulhar e entrar em um espaço restrito, já é mais complicado, porque tem todo o equipamento, tanque de oxigênio e toda essa questão, e aí acaba se tornando mais inviável de entrar em espaços restritos, enquanto um robô não. Você pode mandar para espaços lá mais apertados e tal, sem o risco de colocar um humano lá. Outros tipos de robôs que estão muito em alta agora também são os robôs aéreos, os também conhecidos como drones, vantes ou até RPAs. Então tem desde os propósitos militares, como esses aqui, por exemplo, que são utilizados realmente para bombardear coisa e tal, para atirar, ou os robôs mais para pesquisa, como esse aqui. Esse robô aqui pretinho, eu utilizei ele no meu mestrado, bem legal de manipular, então era para fazer aplicação agrícola, então para tirar foto de plantações e tal. E aí tem algumas aplicações aqui mais para monitoramento, para lazer também, tem muita gente que gosta de ficar sobrevoando, tirando foto com isso aqui, tá? Então algumas características desses tipos de robôs aéreos. Você consegue controlar e fazer controle de grandes distâncias. Eles normalmente são equipados com várias câmeras, sensores e tal, então você consegue captar muita coisa com eles. Inicialmente, esses robôs aéreos eles foram criados para propósitos militares, como esse aqui.
Então a ideia era realmente monitorar áreas de guerra e tal, você bombardear a coisa, mas aí, como sempre, as aplicações militares, elas vão daí depois extrapolando para pesquisa, para uso pessoal e tal. Ele é muito difundido, esses robôs, esses drones, para uso na agricultura, na área florestal, para você fazer monitoramento de cidades, monitoramento de queimadas, por exemplo. Então, muito tem se monitorado, por exemplo, a Amazônia em relação a desmatamento e não sei o quê, com esse tipo de drone, e por aí vai, tem uma infinidade. Alguns anos aí eram só obtidos. Gente, é só pra mim que o professor travou? Pra mim também. Pra Pra mim mim também. também. Pra mim também. Pra mim também. Pra mim também. Sim. Pô, aquele aviãozinho lá, preto, parecia o avião do Batman, né? Fala pra você que eu dormi e não vi, mano. Dormiu, tava conversando. Pintura, Não. soldagem, montagem, pode falar. Opa. É que travou aqui. Professor, Travou, travou? professor? Voltou tudo. agora. Você tá Ixi. travado. Ué, É, certo. Caiu. Acabou a aula, vamos embora. Olá, pessoal, voltei, estão conseguindo me ouvir agora? sim, sim. Vamos, professor. Tá. Sim. Beleza, vou voltar a apresentar aqui. Ô, professor, aquele aviãozinho preto lá parecia o avião do Batman. Pois é bem legalzinho. Ele pesa 800 gramas, esse aviãozinho. Nossa! Ele é bem levinho, é um negócio, nossa, muito frágilzinho, assim, só que ele tem mais ou menos, ele deve ter, tipo, quase 1 metro, assim, de largura, só que dele é tudo feito em espuma, tá? Uma espuma especial. Ele é bem levinho, daí foi com ele que eu trabalhei no mestrado. Vamos ver como é que vai ficar mais pra frente, quem sabe eu consigo mostrar esse drone aí pra vocês. Voltando, até onde que vocês conseguiram pegar aqui, pessoal? Foi quando eu comecei a falar das aplicações aqui? Eu não tinha começado a falar das Travou lá aplicações. atrás, professor. Travou aqui? Travou lá atrás, nos... É. Isso daí. Acho que tava no último item já. Ah, tá. Não, então o que eu tinha falado aqui, só retomando então, que normalmente esses robôs aqui, os aéreos, né, os drones, você consegue fazer um grande controle de distância dele, eles têm essa questão de ser equipados com câmeras e sensores, então você consegue fazer monitoramento de áreas às vezes bem grandes. Normalmente eles foram, como qualquer tecnologia, elas iniciam com um propósito militar. Então, esses drones e tal, eles iniciaram com o propósito militar, da questão de você fazer monitoramento de áreas de guerra, bombardear e tal. E aí, como todas as tecnologias, ele vai difundindo, vai melhorando, até chegar agora com um propósito mais para pesquisa, mais para uso pessoal para o nosso lado, né? Esses robôs aí, eles são aplicados na agricultura, floresta, cidade, monitoramento de queimada, como eu tinha comentado, não sei se vocês chegaram a pegar aqui, falando que a Amazônia tem sido feito monitoramento de desmatamento utilizando drones e tal, então é bem legal. E essas possibilidades, isso que hoje consegue se fazer com esses drones, até poucos anos atrás, se conseguia fazer somente via satélite. E aí era um negócio muito mais limitado, muito mais caro e tal, então era mais complicado. Ver que alguém mandou uma mensagem aqui. Não. Tá. E aí, falando agora de algumas aplicações desses robôs, então, né? Então, uma das principais aplicações da robótica em si é nas indústrias. E aí entra a questão de fundição, pintura, soldagem, montagem, movimentação de cargas, inspeção de cargas, construção e por aí vai. Então, tem uma infinidade de coisas que é utilizado na indústria. Então tem alguns robôs aqui, ó, por exemplo, o robô soldador, robô para movimentação de carga, robô para pintura de automóveis aqui em linhas de montagem e tal. E por aí vai, tem uma infinidade de aplicações na indústria. Os robôs também podem ser aplicados em pesquisa, ou seja, para tentar descobrir coisas novas, informação nova e tal. E aí entra na área da agricultura, na área florestal, no espaço, em questão submarina e tal. Então, por exemplo, aqui tem uns exemplos, ó. Um dronezinho para fazer monitoramento de lavouras e fazer estudo em lavouras. Esse robô aqui que foi criado pela NASA para fazer
Ele é como se fosse um robô explorador, e ele foi enviado para Marte para fazer exploração em Marte. Tem esse robô aqui que foi criado pela Petrobras para fazer também monitoramento e fazer alguns estudos na Amazônia. E por aí vai. Tem várias outras diversas aplicações na pesquisa para a robótica, para os robôs. Tem aplicações agora que estão também se tornando cada vez mais utilizadas, vamos dizer assim, que é aplicações para a medicina. Então você tem realmente robôs aqui, ó, fazendo cirurgias de pessoas. E se vocês até pesquisarem, existem já alguns vídeos mostrando esses robôs fazendo. Então, quer dizer, você consegue uma precisão muito melhor e tal. Por exemplo, antes de cirurgias que você tinha que abrir o peito da pessoa todo para conseguir fazer alguma coisa. Hoje você faz simplesmente uma incisãozinha, assim, coisa pequena, que consegue fazer uma cirurgia muito mais rápida, muito mais fácil, muito menos invasiva para a pessoa, sabe? Então é muito mais tranquilo de usar. E uma coisa que é legal é que, por exemplo, eu já vi situações em que médicos estavam em outros lugares do mundo, por exemplo, realizando a cirurgia. Vamos supor aqui, o cara está fazendo a cirurgia, o robô está aqui no Brasil, e o cara está lá nos Estados Unidos, ele está operando o robô de lá. Então, fazendo a cirurgia de lá. Então, coisa que, vamos pensar, você tem, às vezes, médicos especialistas que, se você quisesse uma consulta, uma cirurgia ou algo assim, você teria que viajar até a pessoa, hoje já não precisaria. Lógico, tem todo um custo para isso, né? Mas já são possibilidades que até pouco tempo atrás a gente não tinha. Professor, eu não sei, Oi. mas eu não concordo com esse tipo de cirurgia com robô, sabe por quê? Uhum. Que vai que acontece algum erro e o robô ele não tá programado para sim. salvar, entende? Então, dos robôs que eu conheço, para você ter uma ideia, eles não são automáticos. Quer dizer assim, ele não é programado e ele vai fazer cirurgia automática. Ele é operado por alguém. Então, quer dizer que a pessoa vai ter que operar o robô para fazer essa cirurgia. Eu não sei te dizer, para falar bem a verdade, se já existe robô que faz a cirurgia automático. Mas eu só vi robô tirar casca de uva. Eu vi isso também. Mas esse que tira... Oi, fala. Deixa eu só terminar. Já viu que... Okay. Esse que tem esse vídeo aí que tira a casca de uva, ele é operado por uma pessoa. Ele não faz isso automático. Uhum. Nossa, mas é legal, né? Tipo, claro que a tecnologia veio para ajudar, mas é legal, tipo, esse negócio. Eu fico pensando que logo a gente vai estar com, tipo, coração mecânico, pulmão mecânico, se, tipo, o coração começar a falhar. Já existem alguns órgãos, por exemplo, que já são coisa mecânica. É um negócio bem interessante e bem louco ao mesmo tempo, assim, de pensar, né? Quem quer falar aí? Mais alguma coisa agora? Professor, eu queria falar sobre os drones. Você viu os drones que estão sendo criados, que eles conseguem identificar, tipo, pessoas com algum tipo de problema na polícia, assim? Sim. Aí ele tem até negócio, ele faz reconhecimento facial, aí ele consegue tirar de uma distância longe, sim. Tem um vídeo salvo, meu cunhado me mandou, muito massa a apresentação desse drone. Eu achei muito legal. Lá na China também tem umas câmeras que, tipo, tem reconhecimento facial e também negócio de medir temperatura. Eles até, esses robôs, na verdade, assim, cada dia mais agora, na verdade, assim, a gente vai ser cada vez mais monitorado e muitas vezes até sem saber. E aí entra naquela outra discussão, né? Qual que é a liberdade, até que ponto vai a nossa liberdade em relação ao que esses robôs, ao que esses equipamentos e tal tem monitorado, nossa e tal. Então é uma outra discussão que tem. Mas vamos seguir. Eu não sei, mas eu tenho uma paranoia de que, tipo, se eu ficar com o celular, assim, desligado, tem a paranoia que alguém tá, tipo, me vendo pela câmera, sabe? Mas eu falo que isso... E eu já vi acontecer, tá? Dessa questão de você conseguir monitorar a pessoa e tal. Só que, assim, não é um negócio tão fácil de se fazer. E muitas vezes, para que isso aconteça, por exemplo... isso entra naquela questão de hackers e tal, a pessoa vai ter que te enviar um software, alguma coisa assim, que vai instalar um programa malicioso no teu celular, no teu computador, e esse programa vai dar, exatamente, um Trojan, e ele vai dar acesso à tua câmera, as coisas, mas isso pode acontecer. Mas é um negócio assim, que tem que tomar muito cuidado com o tipo de e-mail que abre, tipo de anexo que você recebe, às vezes que você está abrindo, porque realmente isso pode acontecer, então não é necessariamente uma paranoia, é algo que pode acontecer e tem que tomar cuidado, sabe? O pior é quando a gente abaixa, tipo, em sites piratas, né, assim, tipo, pra baixar jogo de graça, assim, né? Isso tem que cuidar bastante. Tem que cuidar mesmo.
Ó, um outro tipo de aplicação de robôs é na questão da segurança. A gente até está falando um pouquinho disso, de usar os drones ali para monitoramento, mas um negócio que eu acho bastante interessante é isso aqui, ó. Questão de você usar robô para desarmar bomba. Não sei quem já viu, normalmente a gente vê isso em filmes, né? Aqueles esquadrão antibomba do cara chega com aquela roupa enorme lá, não sei o que, e o cara tem que ir lá manipular a bomba. Enquanto hoje já não, você já manda o robô, se tiver que explodir alguma coisa vai explodir, vai arregaçar o robô, mas pelo menos a pessoa tá segura, né? Essa questão aqui, ó, de robô sendo usado pela polícia também, robô de monitoramento em condomínios e coisas assim. Então, outro tipo de aplicação também, aplicação militar, como eu já tinha comentado para vocês, e aí entra todo tipo de coisa. Eu tava vendo esse robô aqui, ó, que é um robô que tenta simular um homem mesmo, ó, armado, atira, faz um monte de coisa. Então, quer dizer, se você tiver situações de perigo, você não vai colocar pessoas lá para agir, vai colocar robôs. Então tem um monte de coisa assim nesse sentido. Aplicação espacial também. Então você tem as estações espaciais que deve ter robótica em tudo. Robôs que operam essas estações robóticas e por aí vai. Então tem uma infinidade de aplicações, pessoal. Aplicação nas nossas casas, que hoje já está começando a aparecer e ficar mais difundido. O que mais se tem hoje? Não sei quem já tem aí ou quem já viu esses robozinhos de fazer aspiração automática em casa. Você liga ele lá, ele sai andando na tua casa inteira, aspirando as coisas. Esse aqui, não necessariamente, ele é um robô e meio misturado com inteligência artificial, que é a Alexa da Amazon. Não sei quem já ouviu falar. E aí tem da Apple, tem de outras marcas também. Mas que com ele é tipo questão de inteligência artificial, você consegue controlar as coisas na tua casa, ligar a TV, desligar, ligar a luz, desligar. Pedir para ele encomendar comida para você, se você quiser, pelo iFood, por exemplo. Então tem um monte de coisa que esse robôzinho aqui faz, ele conversa contigo. Alguns robôs de lazer, assim, de brincar mesmo. Então tem aplicações já em casa começando a aparecer. E como eu falei, tem infinitas aplicações. E aí vão desde trabalhos perigosos, onde, digamos, você poderia colocar a risco a vida de pessoas, então você bota um robô. A questão de trabalho repetitivo, chato, estressante, aquele trabalho que a partir de um determinado tempo a pessoa talvez já não vai conseguir fazer com tanta precisão, então você também bota um robô. Trabalhos de precisão, tarefas que pessoas não gostam de fazer, e aqui tá uma, ó, quem que gosta de ficar limpando vaso em casa? Então vai lá e cria um robô e bota o robô para fazer, né? E etc, etc, etc. Quer dizer, as aplicações, pessoal, infinitas, não dá para dizer assim, o número X de aplicações. Por quê? Como eu falei lá no começo, a definição, o robô, ele é um manipulador programável, você pode programar ele para fazer o que você quiser. Basta que você crie o robô e consiga programar ele para fazer isso. Até aqui, pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Eu escutei um barulho aqui que eu acho que alguém mandou mensagem no chat, não sei. O André tinha falado se Tesla pode ser considerado um robô porque ele anda sozinho. O carro? Acho que sim, não sei. Pode, claro, porque na verdade o que é a ideia do robô? É um manipulador programável. O Tesla, ele é programável e ele vai manipular, ele manipula o volante, ele manipula o acelerador, freio, a questão de você se movimentar entre faixas, então ele é um robô sim. Ele controla até a abertura, fechamento de portas e tal, um negócio bem louco. Pessoal, se alguém mandar ali no chat, alguém me avisa, porque como eu tô com minha apresentação aberta aqui, eu não consigo ver, tá? Professor, eu tava falando aqui no chat que eu queria ter esse daí que aspira pó, né? Tipo, você deixa sozinho assim, limpa tudo no chão. A minha mãe, eu até falei pra mãe, olha que legal, a gente não vai precisar varrer. Ela falou, mas não limpa bem os cantos, é a gente que limpa. Então É que eu não sei, é que tem vários tipos também. Talvez logo deva surgir um robô que vai conseguir limpar bem certinho os cantinhos e tal. Embaixo da cama, né? Tipo, arredar sofá. Que geralmente esses robôs eles são redondos, né? Se eles fossem quadrados, eles encaixavam nos cantos. Exatamente. Mas, por exemplo, esse aqui, ó, ele tem tipo uma vassourinha. E se ele chegar a bater no canto, a vassoura consegue varrer. Vamos pensar que você tem o canto da casa aqui, ó. Se ele chegar bem encostado no canto, a vassourinha vai conseguir ali. Mas talvez uma sujeirinha ou outra fique, né? Mas eu acho que o mais interessante é isso, ó, embaixo de uma cama, que você não vai conseguir entrar embaixo da cama. Ou às vezes é chato você ter que limpar e colocar vassoura, rodo e tal. Então você joga o robô lá e deixa ele que faça, né? Ia ser bom se limpasse tudo a casa, né? Assim, se fizesse tudo, ia ser legal. Nossa, mas aí fica a ideia, vocês podem futuramente criar um robô desse aí, ó. Vamos seguir. Oi? Diga. Fazer um robô que passa pano, lava a calçada, faz tudo. Arruma a cama. É legal. Limpa a janela, lava banheiro. Limpar a janela já tem, sabia?
Sério? Deixa eu ver se Mas eu consigo olha, me achar mostra. um aqui que eu vi isso esses tempos atrás. Robô limpa janela. É um negócio que você gruda ele tem... É isso aqui, ó. Ele tem como se fosse um imã, ele gruda de um lado e do outro da janela, e daí ele vai se movimentando pela janela fazendo a limpeza. Ó. Aqui o cara tá controlando ele, mas, digamos, você poderia programar ele para fazer a limpeza automática. Que Então, ele legal. gruda. Mas o ruim é o quê? Não limpa os cantos da janela? Exatamente. Então, vamos lá. Janela desse tipo até vai, mas que nem as nossas que abrem e fecham. Que nem as nossas, e daí janelinha pequenininha também já não rola, né? Verdade. Pessoal, seguindo, dentro da história da robótica, existem essas leis da robótica aqui, que foram criadas por esse cara, Asimov. E ele, digamos assim, inseriu essas leis da robótica nesse livro aqui, ó, I, Robot, Eu, Robô. E dentro desse livro ele tinha, na época, colocado basicamente 3 leis da robótica, pensando assim, imaginando que num futuro os robôs seriam inteligentes e tal, você conseguiria robôs que realmente imitassem humanos. E aí, junto com isso, ele, além dessas 3 primeiras leis, depois ele definiu uma lei 0 aqui. Então, na verdade, são 4 leis da robótica, tá? E quais são essas leis? A primeira lei que ele criou foi: um robô não deve causar danos à humanidade ou permitir danos por omissão. Essa questão aqui de permitir danos por omissão é no seguinte sentido: vamos pensar que você tem um robô inteligente, esse robô vai perceber que pode acontecer alguma coisa para a humanidade, para o ser humano, então ele teria que, de certa forma, impedir que isso acontecesse, ou pelo menos avisar. Você tem a segunda lei da robótica aqui, ou a lei 1, né, no caso, que um robô não deve causar danos ao ser humano ou permitir que ele cause dano a outro ser humano por omissão. Ou seja, num robô inteligente, pensando nisso, o robô não poderia causar dano ao ser humano, e se ele percebesse que tem um outro humano querendo causar dano, ele também teria que, de certa forma, impedir. A lei 2, ou a terceira lei: um robô ele deve obedecer aos humanos, a menos que isso infrinja as leis anteriores. Ou seja, ele deve obedecer, mas se, por exemplo, alguém dá um comando para o robô, mate, faça alguma coisa e tal, vai ferir essas 2 primeiras leis, então ele não poderia fazer isso. E eu tenho a terceira lei aqui, que é: um robô deve proteger a sua existência, a menos que isso infrinja as leis anteriores. Ou seja, ele deve se proteger, mas, acima de tudo, ele vai ter que proteger o ser humano, né? Então, são algumas leis que foram criadas, e eu não vou lembrar o ano agora desse livro, mas é um livro já bem antigo, no sentido, assim, pensando em robôs inteligentes, robôs que imitem, que consigam imitar o ser humano. E então você tem que ter algumas leis para não cair naquela questão que existem já em alguns filmes, por exemplo, dos robôs se revoltarem e tomarem a humanidade e tal. Então também, isso aqui, dentro dessa questão das leis da robótica, existem outras discussões, assim, no sentido de que será que algum dia a gente vai chegar nessa questão de ter robôs inteligentes e tal, robôs que vão fazer aquilo que o ser humano consegue fazer. Eu particularmente acho... Oi, diga. Mas acredita que já tem um robô que, tipo, é humano e fala, assim, com os humanos? Eu acredito, e até vou mostrar ele para vocês daqui a pouquinho, seguindo na aula ali, já vou mostrar. Tem Instagram, acredita? Tem 2 aquele robô que conversou com o Will Smith, não é? Exatamente, é a Sofia, esse robô. Então, assim, ela é inteligente, ela fala, mas, digamos assim, ela não tem movimento, ela não faz nada disso. Mas, assim, eu acho que para chegar num ponto... Eu, particularmente, opinião minha, para chegar num ponto de, digamos, ter isso aqui, ó, que nem tem na foto, que você tem um robô lá com braço, perna e tal, que vai pensar, vai fazer tudo aquilo igual ao ser humano, eu acho que vai ser muito difícil. Porque para você conseguir chegar nesse ponto, é um trabalho muito grande. Não vou dizer que é impossível, porque se for parar para pensar... Teria que fazer um cérebro artificial. Exatamente. Mas assim, se for parar para pensar, o que o pessoal falava sobre a informática até, sei lá, pegar 20 anos atrás? Se falava 20, até mais. 25, 30. Falava-se que nunca que o pessoal ia ter computador pessoal em casa, que não ia se utilizar isso. E veja como é hoje. A gente tem um computador pessoal dentro do bolso, que é o nosso celular. Então, assim, não dá para dizer que a gente não vai chegar em nenhum momento a ter robôs desse tipo aqui. Mas eu acho assim que vai ser um trabalho muito árduo, mas eu acredito ser possível, né? Vai saber. Vou falar um pouco da história da robótica aqui agora, daí a gente vai citar esses robôs aí que vocês estavam comentando.
Então a ideia de começar a construção desses robôs, ela começou a tomar mais força no século XX, no começo do século XX, onde precisava a questão do aumento da qualidade e aumento da produtividade aí nas linhas de montagem. Então os robôs industriais, eles encontraram aí as primeiras aplicações. O primeiro robô que surgiu foi aqui, ó, em 1954, foi criado por esse cara, George Devol. Esse cara, ele viveu de 1912 a 2011, então o cara morreu com 99 anos, e ele criou esse robô aqui, Unimate. Esse robô, inicialmente, ele foi instalado na Ford, na cidade de Trenton, Nova Jersey, que era um robô justamente, começou da ideia desses robôs de manipulação, de utilizar em linhas de montagem e tal. Um segundo robô que tem bastante nome na história da robótica, e aqui, como eu falei, estou separando só um ou outro, assim, só para vocês terem uma ideia. Foi o que foi desenvolvido por essa companhia aqui, Unimation, que é considerada a primeira companhia de robôs do mundo. Ela foi fundada, a companhia, em 1962. Ela construiu alguns outros robôs aí na sua história, mas o que ficou mais famoso foi o robô Puma, que surgiu lá em 1978, que é o Programmable Universal Machine for Assembly. É a máquina de montagem universal programável. Tá? Ele inicialmente foi desenvolvido para a GM, que é a Chevrolet, para a fabricação de automóveis e tal, e ele possui vários modelos e várias empresas usando. Então vocês vão ter depois lá até uma atividade para pesquisar um pouquinho mais sobre esse robô aqui, e os modelos que existem e tal, e as empresas que utilizaram ele. Seguindo um pouquinho mais na história, a partir dos anos de 1980, começou a crescer muito rápido essa questão da utilização da robótica na área industrial. Surgiu um monte de cursos de robótica que foram criados e vários cursos e disciplinas de robótica foram adicionadas nos cursos de engenharia da computação na época. E aqui tem alguns robôs que foram criados, só alguns exemplos e tal, para vocês terem uma ideia. De 1995, basicamente até os dias de hoje, a gente tem aí 25, 26 anos, dá para dizer, muitas tecnologias novas já surgiram. Tem toda essa questão da robótica móvel que eu mostrei para vocês ali nos tipos de robôs, robô aéreo, robô submarino e tal. Tem a questão de estar empregando a inteligência artificial nesses robôs, a questão da robótica educacional, robótica espacial, por exemplo, essa aqui é uma sonda lá, aquela que monitora Marte e tal. Então os robôs a cada ano eles estão evoluindo pra caramba. O que envolve a robótica? O que a gente precisa ter de conhecimento normalmente para se trabalhar com robótica? Aqui tá alguns só, tá? Alguns conhecimentos que precisa para criar robôs, para se montar robôs nessa característica mais inteligente aí. Então você precisa de modelagem e análise de sistemas dinâmicos, controle de feedback, saber trabalhar com sensores e condicionamento de sinal, entender como o sinal desses sensores funciona, trabalhar com atuadores e eletrônica. A eletrônica está muito envolvida com a robótica. Trabalhar com interface de hardware e software, porque você monta o robô, mas você tem que programar ele, então entra a questão do software também. Programação, inteligência artificial e por aí vai. Depende da aplicação daquele robô que está querendo se construir, mas normalmente a maior parte das disciplinas envolvidas em robótica é matemática, física, biologia, engenharia, computação e, como eu falei, mais algumas outras aí, dependendo da aplicação dos robôs. Então, normalmente, para se trabalhar com robótica, você não vai trabalhar sozinho sabendo tudo isso aqui. Tá? Normalmente, a robótica você trabalha em equipes. Então, você quer dizer, você vai ter pessoas lá especialistas em matemática, outros em física, biologia e por aí vai. Você vai ter os especialistas nas mais diversas áreas. Vocês, como fazendo aí o curso técnico de informática, vocês entrariam aqui na área da computação, ou seja, trabalhar com a programação desses robôs, até um pouco da montagem e tal. Então, isso é interessante. Componentes da robótica. O que normalmente um robô tem de componente? Ele tem uma fonte de energia, aí entra a questão de baterias e por aí vai, pode ser até uma fonte fixa. Vamos pensar aqueles robôs manipuladores que eu mostrei no começo lá, ele é fixo, então ele pode ser ligado a uma tomada, por exemplo, tá? Então, mas ele precisa de uma fonte de energia. Essa fonte de energia, ela vai estar ligada a sensores e atuadores. Então, sensores que vão dar o conhecimento do ambiente para o robô, os atuadores, que é o que ele vai conseguir fazer, manipular e tal. Ligado aos sensores e aos atuadores, você vai ter um mecanismo de controle, porque você precisa controlar esses sensores, você precisa controlar esses atuadores, então todos os robôs vão ter um mecanismo de controle, e esse mecanismo de controle vai ter uma interface que possibilita aquela questão de você poder programar e colocar o robô para fazer o que você quiser, e
O robô também tem um banco de dados, ou seja, onde vai ser guardadas as informações de leitura do sensor, a informação de programação dos atuadores e por aí vai. Então, esses são os componentes básicos, analisando, assim, digamos, um ambiente genérico de como seria um robô, tá? Alguns tipos de bases de robótica, você pode ter robôs em base fixa ou em base móvel, eu já mostrei um pouquinho disso lá nos outros tipos de aplicações e tal. Então, o robô de base fixa é aquele que vai ser fixado em um ponto. Ele tem um certo movimento, mas ele sempre vai estar fixo. Você tem os robôs que se movimentam aí também. Você tem também nos robôs a utilização de mecanismos, e aí entra toda essa questão aqui, ó, de atuadores, engrenagens e coisas que vão, de certa forma, dar movimento ao robô. Isso tudo precisa ser montado, sincronizado e feito e programado de certa forma para que o robô tenha esses movimentos. Os robôs, eles têm os sensores, como eu falei. Esses sensores, nós, por exemplo, nós temos vários sensores também. Nós temos a nossa visão, audição, tato, cheiro, nós sentimos o gosto. Então, isso tudo para nós são sensores. Quer dizer, a partir do momento que você bota alguma coisa na boca, por exemplo, e aquilo te dá um gosto ruim, você já sabe o que fazer aquilo, você vai jogar fora, enfim. A tua visão, a partir das coisas que você vê, você toma atitudes. Você trazer sensores para um robô é você tentar trazer esse robô mais para perto daquilo de como nós, seres humanos, somos. Ou seja, o robô ele vai utilizar esses sensores para fazer a leitura das suas condições atuais, onde ele está, o ambiente onde ele está. Ele vai conseguir fazer a leitura de tudo isso. E ele vai conseguir transformar, então, essas informações desses sensores em sinais elétricos, e daí esses sinais elétricos ele vai poder usar para fazer e para tomar atitudes depois disso. Tudo baseado em programação. Então, basicamente, os sensores é o que vai dar o sentimento, digamos assim, do ambiente pro robô. Tá? Alguns tipos de sensores, nós temos aqui as câmeras, que aí vai dar a questão da visão para o robô. Então ele vai conseguir obter dados do ambiente, daquilo, do que ele está manipulando e tal. E para isso ele utiliza aquela questão dos algoritmos de visão computacional. Alguém falou aí dos drones lá, fazendo a leitura e tal, monitorando as pessoas. Então isso tudo utiliza algoritmo de visão computacional para se fazer. Outro tipo de sensor, você tem sensor de pressão, que o robô consiga, de certa forma, medir qual que é a força que ele está aplicando em determinado equipamento, ou ferramenta, em determinado produto, vamos dizer assim. Temos sensor de proximidade para o robô conseguir saber o quão perto ele está de alguma coisa. E normalmente, então, esses sensores de proximidade, eles medem distância, eles podem ser do tipo ultrassom, laser, infravermelhos, tem vários tipos de sensores de proximidade. A gente tem também, além dos sensores, os atuadores, que é aquilo que eu falei, que dá um movimento para o robô. Então, o robô usa o sensor para monitorar o ambiente em volta dele e o atuador para ele ter um movimento. Tá? E aí, esses atuadores, eles são a combinação de elementos tanto mecânicos, aí entra aquela questão dos mecanismos que eu tinha mostrado para vocês aqui, e entra também a questão dos motores eletrônicos. Então, eu tenho desde motor elétrico, motor de passo, motor de corrente alternada, motor de redução, atuador pneumático e por aí vai. Tem vários tipos de atuadores que podem ser utilizados em robôs para dar certo movimento para ele. Aí nós temos também, como eu falei, o controlador, que é o responsável por controlar os sensores, controlar os atuadores, e é quem vai normalmente fazer a programação e o controle de tudo isso. Ele que vai auxiliar o processamento de todas essas informações. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. Esse aqui é o que é o Arduino, está o nome dele aqui na placa. Esse é um controlador que a gente vai tentar utilizar, como eu falei, a nossa ideia é tentar utilizar ele de forma presencial. Vamos ver se vai dar certo. Então esses controladores vão controlar todos os sensores, é neles que a gente faz a programação. E normalmente também um robô ele tem a memória, que é onde ele vai guardar as informações, guardar os programas, a programação dele, e guardar esses dados de leitura que ele tem. Por exemplo, o Arduino, perceba que está a mesma imagem, ele tem um chip de memória, agora não vou lembrar se eu acho que é esse aqui, ó, que é soldado em cima dessa placa, para guardar as informações da programação e de tudo isso. E aí entra na questão do futuro dos robôs, que aí é um negócio que está muito aberto ainda, né? Não tem muito como saber. Muita pode se perguntar, qual que será o futuro dos robôs? Só Deus sabe, porque, como eu falei, ó, essa aqui é aquela robô que vocês comentaram lá, ó,
ela já foi entrevistada pelo Fantástico, já foi entrevistada pelo Will Smith e tal. Então você vê a quantidade de inteligência que foi colocada nessa robô. O nome dela é Sofia, né? Quem não viu ainda, pode pesquisar no YouTube, por Robô Sofia, se colocar lá Robô Sofia, entrevista Fantástico, vocês vão achar ela, o repórter lá entrevistando ela, fazendo perguntas para ela, e ela respondendo assim de forma automática, é muito legal de ver. E vários outros robôs aí que têm surgido, né? E aí pode ficar a pergunta, como que será daqui 15, 20, 25, 30 anos, sei lá. É um negócio que não tem muito como a gente saber, e eu que gosto dessa área de robótica, dessas coisas assim, eu tenho curiosidade realmente para saber como que vai ser, digamos, a nossa vida daqui 15, 20 anos em relação a essas questões aqui de robótica e tal. Eu imagino que com o passar dos anos agora, a tendência cada vez é aumentar mais, você ter mais aí dispositivos inteligentes à nossa volta. Mas isso aqui vai ser uma atividade para vocês fazerem depois. Eu vou postar lá, então, no Google Class para vocês darem uma pesquisada aí no que a gente tem hoje, o que tem se falado aí sobre essa questão do futuro da robótica. Mas, como eu falei, é um negócio muito incerto, a gente não tem muito ainda como saber como vai ser. Pessoal, basicamente o que eu tinha para trazer na aula de hoje para vocês era isso. Deixo aberto aí se alguém tem alguma dúvida. Comentário, alguma coisa? Diga. Até tem, não sei se você tem Instagram, mas tem uma robô que se chama Lil Miquela. Uhum. Tem 3 milhões de seguidores. Ô, louco. E, tipo, é só foto de uma robô. Que parece um ser humano. Eu não conheço. Lil Miquela é o nome. Vou dar uma pesquisada, legal. Eu vou interromper a apresentação aqui, tá? Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Lil Miquela, beleza, eu vou anotar esse nome aqui, já vou pesquisar aqui. Pessoal, se não tem mais dúvidas, deixa eu só tirar um print aqui para pegar os que estão presentes na aula de hoje, e aí eu já libero vocês. O último print aqui só. Fechou. Oi, diga. Eu peguei o computador da minha irmã, então ficou no meio dela, eu esqueci de tirar. Entendi. Não, beleza. Então tá. Não tem problema. Pessoal, então estão liberados por hoje, né? Hoje à tarde, daí assim que eu postar esse vídeo no YouTube, eu vou deixar disponível para vocês lá, e aí eu já posto para vocês a atividade que daí vocês vão ter que fazer para essa e para a próxima semana, tá? Então, lembrando que na semana que vem a nossa aula não vai ter conteúdo nem nada assim, então vocês vão ter umas atividades para fazer, e na aula da semana que vem eu só vou estar disponível aqui para caso vocês tenham dúvida, alguma coisa assim em relação às atividades, aí eu vou estar disponível para vocês tirarem essas dúvidas, beleza? Beleza. Então, valeu, pessoal, estão liberados por hoje. Semana que vem conversamos novamente. Obrigado aí, professor. Tchau, valeu, tchau. abraço. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau.